Aleluia. A mensagem dessa manhã, ela é muito especial, porque ela fala sobre nós levantarmos um altar de adoração ao Senhor pela nossa família. E algo se movendo dentro de mim, meu coração. Eu vim, na verdade, direto do Face a Face. Esse final de semana está acontecendo o Face a Face de moças. Tá a coisa mais linda naquele lugar. Algo lindo o Senhor está fazendo ali. E às vezes ali no Face de Moças é o que a gente pode experimentar e ver se manifestar na vida de algumas o produto do que tem sido as famílias da nossa geração. Às vezes a gente vê se manifestar em consequência a negligência do amor, do cuidado, do zelo, da presença do Senhor na casa dos nossos irmãos, das pessoas da nossa cidade. Meninas ali que olham para nós e falam assim: eu não sei se eu sou digna de ser amada. Meninas de 12, 13, 14 anos. 17. Não, para de cuidar de mim aqui. Eu não sei ser amada. E elas abrem o coração e ali podemos derramar amor sobre elas de uma maneira intencional. E tem sido transformador. Mas porque tem faltado erguer altares de adoração ao Senhor em suas casas. Porque elas não têm recebido revelação da parte de Deus sobre quem elas são. E tudo aquilo que elas podem se tornar. É o grito da nossa geração sobre a omissão que tanto temos dito. Sobre aquilo que temos percebido há tanto tempo. Eu quero convidar você nessa manhã para um quebrantamento, para uma reflexão sobre como você tem honrado o Senhor dentro de sua casa. Você tem erguido um altar de adoração ao Senhor? Pastora, o que seria isso de erguer um altar de adoração ao Senhor na minha casa? Eu vou pegar um cantinho da torre de oração e eu vou colocar a foto da minha família, e aí ali todos os dias eu vou orar e declarar. Não estou falando de um altar físico. Estou falando no seu coração. Estou falando sobre você pagar um preço em sacrifício. O altar, na palavra de Deus, ele fala para nós sobre sacrifício. Sobre entregarmos algo de valor em adoração ao Senhor. E Ele recebe. E você sabe que ser família, ser responsável por uma família, é carregar o peso e a responsabilidade de zelar, de interceder por, de pagar o preço por, de abrir mão do seu momento de lazer para ensinar, de abrir mão daquele momento que você só precisava ficar em silêncio para discipular, para mostrar, aquele momento em que você não deixa o seu filho adolescente entrar no quarto, fechar a porta e ficar ali uma semana sem ver o rosto dele, você traz para a sala. Isso é erguer um altar de adoração na sua casa. Não é só arrastá-lo aqui aos domingos. Talvez seu filho nem tenha vindo com você na igreja hoje, porque ele disse: eu estou com sono, eu quero ficar em casa. E você disse: tudo bem, pode ficar. Querido, eu chamo hoje o teu coração. Paguemos o preço por aquilo que queremos usufruir. É nossa responsabilidade. Erga um altar de adoração pela sua família. Se tem algo que eu tenho conversado com moças e adolescentes que eu converso, hoje já não atendo tantas adolescentes assim, mas houve uma época em que eu atendia muitas adolescentes. O que adolescente tem dificuldade é o quê? Relacionamento com pai e mãe. E se tinha uma coisa que eu podia passar para elas, daquilo que eu aprendi ao longo da minha história, é: família vale a pena. Baixa essa cabeça. Derrama teu coração no altar do Senhor e vai resgatar seu relacionamento com a sua mãe e com seu pai.
Mas eu não mais. Família vale a pena, independente. Família é família. Você tem aprendido aqui nessa casa que família é a primeira célula, é a célula máter. É dali que vem noção de valores, de princípios. É a partir da família. Então, se na família está quebrado, não tem como você querer levantar altares e restaurar outras áreas da sociedade em influência, porque começa na sua casa. Começa você com seu filho adolescente que não sai do quarto a semana inteira. Vai pagar o preço. Levante um altar de adoração ao Senhor pela sua família. Seja um estandarte nessa geração. Permaneça firme. Lá fora o padrão é, todo mundo tem problema com pai e mãe, uma hora passa. Mas o padrão de Deus é todos juntos vivendo, servindo ao Senhor, com o coração, com a alma, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Esse é o padrão do céu. Erga um altar de adoração pela sua família. E talvez, se você tem se mantido apático nos últimos dias, meses, eu sei que não é fácil, mas se em algum momento você tinha baixado a guarda, esse é o momento em que agora você puxa de volta a sua atenção, o seu coração. Você levanta a espada que você tinha baixado e se lembra que você tem uma guerra para vencer. Porque muitas vezes levantar um altar de adoração é sobre pagar preço caro, é sacrifício, é derramar óleo, é quebrar vaso. É entregar o que você tem de mais valor. Hoje é o seu momento de descanso depois do trabalho. Entregue o que é de maior valor para você, para passar tempo com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido. Erga um altar de adoração com as suas atitudes, com o seu coração, com o seu olhar atento. Quando seu filho vem falar: pai, sabe o que aconteceu na escola hoje? E aí depois ele já não está te contando as crises existenciais que ele está passando, a crise de identidade, a crise de sexualidade que ele está passando. Você já não conhece mais o seu filho. E aí você vem reclamar para o pastor, para a pastora: porque meu filho não conversa comigo. Mas primeiro ele encontrou rejeição e resistência. E porque agora ele vai pedir colo para braços que lá atrás não se abriram para ele. Erga um altar de adoração pela sua família, em ações, em entrega e em sacrifício. Porque se você não fizer isso dentro de 4 paredes na sua casa, ele será influenciado pelo ambiente ao redor. E nós nos lembramos disso quando, na palavra de Deus lá em Lucas 17:32, a palavra diz: se lembrem da mulher de Ló. É um texto muito curto, mas você se lembra da mulher de Ló? Quem nasceu na igreja vai lembrar daquela que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se você não conhece a história de Ló, Ló era parente de Abraão, caminhavam juntos. Mas acontece que chega uma hora que a coisa foi crescendo, eles foram se tornando prósperos. E aí os seus servos começaram a discutir. E aí, tá muita gente junto aqui, deixa eu arrumar meu canto. Abraão fala: pode arrumar para o canto que você quiser. E é quando ele vai para a área de Sodoma e Gomorra. Acontece que Ló não tinha erguido altares de adoração ao Senhor dentro de sua casa, entre a sua família, como Abraão erguia. Abraão, assim que ele ouviu uma direção do Senhor, a palavra sempre fala que no dia seguinte, na mesma hora, ele obedecia ao Senhor. Ele era um homem obediente ao Senhor, temente a Ele. Mas o que a gente vê se desenrolar é que, por mais que a Bíblia fale em 2 Pedro que Ló, sim, era um homem justo, ele era um homem bom. Não é que ele era um homem ruim, mas é que na sua omissão, na falta de erguer um altar de adoração ao Senhor por sua família e blindar a sua família, o ambiente contaminou a casa e não a casa contaminou os ambientes ao redor. E aí eles pagaram um alto preço, que foi caro demais. Se você não erguer um altar de adoração ao Senhor dentro da sua casa e na sua família e não plantar isso no coração dos seus filhos, pode esperar, daqui a pouco
Ele vai começar a trazer os valores que ele está aprendendo lá fora para dentro da sua casa. E aí você vai começar a perceber, se manifestar. Você vai ver, nós vamos ler a maneira como foi se mostrando na vida das filhas de Ló a falta de princípios, a contaminação pelo pecado de Sodoma e Gomorra. E Ló era um homem bom, querido. Não estou falando que você é ruim. A intenção é boa, mas na omissão, na falta do poder de Deus, porque essas coisas a gente só faz no poder de Deus. Não dá para fazer nada espiritual na força do braço. E querido, transformar a cultura de uma geração, isso é espiritual. Isso não se faz no racional, isso não se faz na força do braço. Isso se faz pelo poder do Espírito Santo de Deus. O poder de convencimento é do Espírito. Adolescente gosta de vir para a igreja? Depende. Depende se o poder do Senhor alcançou o coração dele. Depende. Se o seu filho não vem para a igreja, você nunca ensinou, você não vai conseguir amarrar ele, sentar e fazer com que ele olhe e receba a palavra de Deus como algo inspirador para a vida dele, porque não é o que ele vive no ao redor. Então, se dentro da sua casa não tem altar de adoração ao Senhor e esse valor fixo no coração, entende? Que é sacrifício, é vida na vida, não dá para delegar para outro fazer. Seu filho tem que olhar nos seus olhos, pai, mãe, e ver que independente do que estiver acontecendo, você olha nos olhos do Rei dos Reis. Ele vai se inspirar em você, e aí independente do que acontecer na vida dele, ele vai olhar nos olhos do Rei dos Reis também. Pague o preço por seus filhos. Ló era um homem bom, mas faltou implementar dentro da sua casa essa blindagem. Quando o Senhor avisa que vai destruir Sodoma e Gomorra, e eles são tirados, e os anjos falam para eles: não olhem para trás, não olhem de volta para essa vida de pecado. O que a mulher de Ló faz? Olha para trás. E é aí que ela vira uma estátua de sal. E o que você precisa guardar disso é que o seu olhar, em primeiro lugar, pai, mãe, tem que estar nos olhos do Senhor e no novo de Deus para sua casa e para sua família. Se os seus olhos não são transformados em primeiro lugar, se a sua vida em primeiro lugar não inspira isso, olhar para aquilo que o Senhor nos manda fazer, a obediência imediata à direção do Senhor, se você fica hesitando diante do que o Senhor te manda fazer, os seus filhos perceberão. E o que a gente percebe é que mesmo depois, a mulher de Ló, ela vira uma estátua de sal, ela sai da história. A história continua com Ló e suas duas filhas, e parece que fica pior a cada versículo que você lê. Porque a cultura externa de Sodoma e Gomorra tinha entrado dentro do coração delas. E elas começam a arrastar a cultura que elas haviam aprendido ali para dentro de suas casas. Elas que saíram do meio do povo ali de Abraão, que sabiam dos princípios do Senhor, mas o meio influenciou mais do que a cultura de suas casas. Então elas começam a arrastar a cultura daquela geração para dentro de casa. E é o que tem acontecido em muitas famílias hoje. Os filhos começam a arrastar pouco a pouco a cultura do que eles têm aprendido fora para dentro de casa, porque dentro de casa a cultura é neutra. Então dá para... eu acredito algo diferente. Eu manifesto algo diferente. Não, meu pai e minha mãe nem sabem o que eu faço, nem sabem no que eu acredito. Enquanto eu estou debaixo do teto deles, eu tenho que ir para a igreja, mas depois... Porque dentro de casa, na verdade, minha mãe nem faz tanta questão assim. Meu pai nem sabe o que eu faço, nem sabe onde eu estou agora. É uma cultura neutra. Eu estou chamando você hoje. Pai, mãe, a cultura da sua casa não pode ser neutra. Seus filhos não podem chegar no auge da adolescência, da juventude e dizer: eu não sei se eu posso receber desse amor de Deus. É de quebrar o coração. Dizer assim, eu vi já de uma moça, eu me segurei para não chorar na frente dela, dizendo: sabe, Karen, meu pai não foi muito um exemplo de amor na minha vida, não
Posso dizer para você que eu soube e entendi como era ser amada pelo meu pai. Ela não tinha contato com o evangelho ainda. E depois o que chegou na vida dela e uma busca por amor foi um namorado que ela teve por alguns anos. E ele também, na verdade, não a amou. Defraudou do seu coração. E ela falou para mim: Karen, sabe qual foi? A primeira vez que eu recebi o amor de um homem foi quando eu olhei para Jesus. Jesus é a minha primeira referência de amor masculino. Ele é o único homem que já me amou. Mas demorou mais de 20 anos para ela conhecer esse amor. Sabe quando ela deveria ter conhecido esse amor? Dentro de casa. Pai, mãe, seus filhos sabem o quanto você os ama. Porque eu sei que às vezes você os ama demais, mas é difícil falar, expressar. Se esforce um pouco mais. Sacrifique um pouco mais. Vai estudar, vai aprender, pede ajuda, mas se empurre um pouco mais. Levante um altar na sua casa, um altar de entrega, um altar de carinho, um altar onde olhar nos olhos é importante, onde parar tudo e ouvir o que seus filhos estão falando, às vezes não com palavras, mas com ações ou a falta de algumas ações. Não, a apatia do seu filho não é normal. Eu já fui uma filha adolescente apática dentro de casa. E se não fosse o poder de Deus, se não fosse o Espírito Santo sendo erguido naquela casa, em altar de adoração a Ele primeiro, não era ministério pastoral que ia salvar o meu coração ou da minha irmã. Não estou falando de religiosidade, estou falando de você viver vida na vida dentro da sua casa. Erga um altar de adoração. Conhecer princípios cristãos, a família de Ló conhecia. Eles vinham a partir de Abraão, o pai da promessa. Mas isso não foi o que segurou. Seu filho saber isso ou aquilo que você às vezes fala, posta no Instagram, é uma coisa. Agora o que você vive, vida na vida, isso sim cria cultura dentro de casa. Isso sim vai se enraizar no coração deles. A família que não tem um altar diante de Deus, ela facilmente se adapta ao ambiente. A nossa cultura hoje, ela está meio perigosa, não está? Não seja neutro, querido. Nessa história, o que nós vemos é que o Senhor, então, depois de tanto tempo vendo a cultura de Sodoma e Gomorra, Ele manda destruir, fala: vai descer fogo do céu nessa cidade, hein, Abraão? Ele fala: não, mas Senhor, o Senhor não pode poupar essa cidade? E aí Abraão começa ali no debate com Deus. Não, mas se encontrarem pelo menos uns 50 justos naquela cidade, pode ser? O Senhor fala: tá, sim, se encontrar, mas não tem 50 justos ali. Não, então se encontrarem 10, o Senhor vai... Mas não haviam 10 justos naquela cidade. Porque a família de Ló deu conta de se instaurar ali e não influenciar um ser que pudesse. Você tem influenciado pessoas ao seu redor com essa cultura celestial de transformação? Porque quando você e a sua família, como nós temos pregado aqui vez após vez, se a família é essa primeira célula que carrega a cultura celestial, então aonde ela vai, ela manifesta essa cultura, porque está dentro de você, é o que você acredita. É uma cultura de honestidade, de pureza, de levar o bem, de ser alegre, de ser bondoso, gentil, preferir o interesse dos outros ao seu, não ser orgulhoso. Enfim, a cultura daquilo que se manifesta no céu está sobre você, sobre a sua família. Então aonde os seus filhos forem, eles serão elogiados. Aonde eles colocarem a planta dos pés, as pessoas: uau, que menininho diferente. Nossa, que moça graciosa. Que educação. Olha como ela honra o pai e a mãe. Se não começa em casa. E aí o que a gente vê é que a família de Ló ali instaurada há tempos, o Senhor fala: não tem um vizinho de Ló que dá para salvar. Porque não havia dentro de casa primeiro essa cultura instaurada.
o que o Senhor faz por misericórdia é tirar somente Ló e sua família de lá. Ló, ele é o exemplo de que algumas decisões longe de Deus podem levar a sua casa inteira para o abismo. Eles foram marcados espiritualmente pela cultura de Sodoma ali. O problema não era exatamente o lugar onde eles estavam. O problema foi o que deixou de ser edificado dentro de casa. Não tinha proteção nos corações. O problema não é a escola em que seu filho estuda. O problema não é... Sim, o ambiente influencia, o ambiente influencia. Sim, mas se o coração dos seus filhos é blindado, não é isso que vai fazer com que eles mudem de personalidade de repente. Mas eles influenciarão. Meu pai, desde que eu era nova, ele falava para mim: filha, onde você for, é você que influencia, não você que é influenciada. Mas eu sabia que eu era muito Maria vai com as outras, eu sempre fui. Eu não era a menina da personalidade forte que chegava e aí todo mundo me copiava. Não, eu copiava as outras. Eu falava como elas, eu de repente estava copiando a risada de alguma amiga, não tinha identidade própria. Meu pai olhou para aquilo e começou a declarar: filha, é você que influencia, viu? Você é uma líder. Eu nunca fui uma líder, nunca tive personalidade de liderança. Eu sempre fui a que ficava mais no fundo. Ele: não, filha, se acontecer alguma coisa, é você que vai, é você que... Hoje, mais velha, eu entendo que lá era a palavra profética. Porque ele via, ele falava: eu preciso zelar, eu preciso cuidar do coração dela, porque senão a escola vai influenciar. Ela já está falando igual a amiga, daqui a pouco ela chega falando palavrão. Ela já está rindo, falando, ouvindo as mesmas músicas. Daqui a pouco ela já perdeu aquilo que eu passei anos plantando dentro dela. O ambiente começa a influenciar. O problema não é onde ele está inserido, o problema é o que foi construído com proteção espiritual sua na vida dos seus filhos. Esse é o cerne da questão. E esse altar, ele é pessoal, ele é individual e ele é diário seu, de investimento. De forma rápida, eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes para que você guarde, para que possamos aprender com o exemplo do que não fazer, do que a gente viu na vida de Ló. Eu gosto que a Bíblia, ela não deixa de nos apresentar às vezes as partes feias, as histórias complicadas da raça humana. Que é para nos ensinar, é para nos atrair, sabe quando você leva um chacoalhão de Deus? Talvez você esteja aí: pastora, não sei não, vim aqui num domingo bem na paz do Senhor, vir aqui cultuar e de repente você me vem com essa palavra amarga que entalou na minha garganta. Que isso, são 11 horas da manhã. Eu vou sair daqui meio atordoado. Querido, é bom de vez em quando levar um chacoalha. É bom às vezes parar de viver no automático, dia após dia, na correria da família, e você se lembrar que em primeiro lugar você foi chamado para ser sacerdote da sua casa. Primeiro foi chamado para pastorear o coração dos seus filhos. É bom a gente sair daqui de vez em quando e: peraí, deixa eu me reposicionar naquilo que é prioridade para o meu Deus. Eu fico aqui falando: Deus, qual que é o seu chamado para mim? O que o Senhor tem para realizar na minha vida? Sendo que primeiro é na sua casa e nem ali você tem feito. Então, hoje você sai daqui sabendo que você precisa erguer um altar de adoração ao Senhor pela tua família. É responsabilidade sua. É com você. Não dá para delegar para mais ninguém isso, só você pode fazer. Alguém pode até se levantar em misericórdia. Deixa eu dizer, os pastores dessa casa jamais irão se abdicar de pastorear e cuidar dos seus filhos. É a maior alegria para nós poder fazê-lo. Mas não é a mesma coisa do que ouvir de você, do que ver na sua vida. Não é. É responsabilidade sua, não delegue isso a ninguém. Então vamos lá de forma rápida. Em primeiro lugar, não deixe a ambição tomar conta do seu coração. Contei para vocês que primeiro Ló andava com Abraão. E é aquela história. Então na hora de... Abraão fala para Ló: pode arranjar um canto para você. E ele olha para a campina mais bonita, para onde o sol brilha mais, o lugar mais bonito. E antes de questionar e se derramar na presença de Deus: o que é o melhor para minha família, Deus? Eu estou aqui com uma certa ambição no meu coração. Eu estou querendo me mudar para tal lado, eu estou querendo fazer tal coisa. Mas o que é melhor para minha casa, para minha família? Porque eu não sei se te contaram, mas depois que você aceitou seu marido, sua esposa em matrimônio, você não é mais sozinho. São dois em um só.
então você não sonha mais sozinho. Você resolveu ter filhos, então agora você se responsabiliza por estes também que caminham com você. Então quando você pensa em sonhar, em mudar a geografia, ou os planos e propósitos, destinos espirituais da sua família, você está carregando mais 3, 4 junto com você. Então eu de você, antes de tomar qualquer decisão, dobrava o teu joelho e ia chorar na presença de Deus, porque aquilo que você decidir influenciará também os 3, 4 que você carrega. Mas Ló olhou para a campina mais brilhante e decidiu ir. Ele deixou a ambição falar mais alto. Minha dica para você hoje é: não deixe a ambição tomar conta do seu coração. A mão do Senhor estava sobre Abraão, havia uma promessa sobre ele. Mas a ambição falou mais alto do que a promessa para Ló. Mais importante era ele ter o canto dele para prosperar com os servos dele, aquilo que ele tinha. Mas ele foi para um lugar onde tinha uma cultura completamente caída e deturpada, sem ter antes preparado e criado um altar no coração das suas filhas. E ele colheu a consequência disso. Ele não quis ficar debaixo da bênção, não. Ele amou o mundo. E a palavra de Deus fala para nós em 1 João 2,15: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tome cuidado daquilo que tem chamado a atenção do teu coração. Em primeiro lugar, o Senhor e o que Ele tem para você e para sua família. Em segundo lugar, influencie as pessoas e mude os ambientes que estão à sua volta. Foi o que eu falei para você. Ló, a sua família, viveram anos ali, eles não alcançaram ninguém. Não carregaram uma cultura celestial para ninguém. Muito pelo contrário, foram influenciados. Há quanto tempo a tua célula acontece lá no teu bairro? Já alcançou pelo menos um vizinho? Há quanto tempo você está lá naquele emprego? Trabalhando ao lado das mesmas pessoas? Não transbordou da cultura celestial ali ainda? Aonde você estiver, aquilo que está dentro de você precisa transbordar, precisa começar a transformar ambientes. Se você não tem sido luz que brilha o suficiente, talvez você esteja sendo influenciado. E talvez você esteja começando a carregar culturas terrenas para dentro da tua casa. E se isso parece meio confuso para você, eu de você ia pegar sua Bíblia e ler e entender qual é a cultura celestial que precisa se manifestar na sua casa. Porque quando você não consegue diferenciar aquilo que bate e aquilo que não bate com a voz de Deus para você e para sua família, você é o responsável. Você é aquele que instaura a cultura. É você que os seus filhos consultam. Não é a mesma coisa ouvir de um pastor. É bênção, mas quando o pai olha nos olhos e fala: filho, a gente faz assim, assim, assado, porque o Senhor nos ensina assim. Porque eu acredito assim, porque isso faz bem para nossa família. Por causa disso, por causa desses frutos, a minha vida, eu colhi tais e tais frutos porque eu tenho plantado isso. É vida na vida. E aí começa a influenciar com uma cultura. Blinde o coração dos teus filhos para a cultura que eles vão encontrar lá fora. É impossível você querer impedi-los de se chocar com essa cultura. Não dá para criar filho dentro de uma bolha. Não é isso que eu estou falando. Mas é justamente vaciná-los com a cultura celestial, para quando eles se deparar com ela, dizer: eu já sabia sobre você, eu já sabia sobre esse modo de pensar, essa ideologia eu já conheço. Meu pai e minha mãe me apresentaram e me falaram o porquê eu deveria acreditar naquilo que Deus tem para mim. Estou vacinado. E quando um amigo chega e fala: mas é isso, aquilo, eu falo: não, eu já sei, eu já fui ensinado, não houve negligência da parte da minha família. Está aqui dentro, eu sei porque eu acredito no que eu acredito. Então comece de você, querido. Você sabe por que você acredita no que você acredita. Você sabe por que você levanta essa bandeira que você levanta? Porque o seu filho vai querer saber o porquê. Acho que os maiores embates da minha vida quando adolescente com o meu pai era porque eu não entendia muito bem alguns porquês. Eu sempre fui muito obediente. Ai de mim se não fosse.
Mas por muito tempo ele falava e eu só... E às vezes ele falava, fala, eu quero ouvir sua voz. Por que você não concorda? Então fala. Eu fui criando um pouquinho de coragem. Até que a primeira vez eu falei, porque eu acho isso, isso, isso. Ele, uai, do nada, ficou respondona. E falei, mas foi o Senhor que pediu para eu falar. E ele começou a entender, e depois de um tempo ele viu se manifestar que eu tinha muito essa... Eu queria questionar, eu falava, pai, se o Senhor falou, eu vou fazer, amém. Mas o Senhor pode me falar por que é assim? Por que eu devo acreditar nisso? É meu, é da minha personalidade. Eu não dou conta de fazer muito aquela coisa se eu não entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Eu fico meio sem sentido. Aquilo exige tanta energia de mim. Se eu vou aplicar minha energia nisso, eu tenho que entender o porquê eu estou fazendo. Eu vou dar minha vida ali. E às vezes ele só vem e fala, não, você não pode fazer isso. Pai, mas por quê? Eu disse não, tá bom. Mas aquilo ficava, e aí eu não concordava, e aquilo se avolumava. E eu ia criando a minha própria cultura dentro de uma casa que já tinha uma cultura instaurada. Até que ele começou a entender. Não, filho, eu tenho tempo sim. Eu lembro até hoje, uma vez, isso já mais velha. É por isso que a gente vai aprendendo. Por que a gente fala das experiências do bispo? Porque se é o bispo que é o bispo, precisa aprender. É por isso que a gente fala e compartilha dos testemunhos que vivemos em nossa casa, nossa vida. Eu lembro que uma vez fazia tempo que eu queria falar um negócio pra ele, que eu tava meio assim, não tava entendendo muito bem. E aí, ele, vai, fala. Aí eu assim, vai sobrar pra mim, ainda vai ficar ruim pro meu lado. E eu cheguei e falei pra ele, não, porque eu acho isso. Ele já levantou e já começou a falar. Aí eu falei assim, é por isso que eu não queria falar pro senhor. Ele olhou assim pra mim, voltou, a gente estava tomando café da manhã, apoiou no balcão. Vai, fala, eu vou ouvir até o final. Eu posso falar até o final. Falei. Ele entendeu que ele precisava me ouvir e entender. Esse lance de, você não me entende. Frase típica de adolescente. É aquele negócio, não é só o ouvir. Tenta descer, tenta entender. Para você é simples, porque olha a idade que você está agora. Sim, os seus problemas hoje são muito mais difíceis que os problemas que seu filho está enfrentando. Mas é a primeira vez que ele está enfrentando aquele problema. Para ele é difícil. Ele nunca tinha se deparado antes com essa crise de identidade. Hoje você, com 30, 40 anos, já sabe, já aprendeu, já criou várias ferramentas emocionais e o que for, espirituais, para lidar com isso. É a primeira vez que ele está lidando com isso. E se você não ajudá-lo, ele vai aprender com um amiguinho que também não sabe o que está fazendo. Com a internet, que tem valores absurdos. É você que senta, ouve, tem paciência. Isso é altar de adoração ao Senhor. Não é só vir na igreja e erguer as mãos. O que você faz em casa é adoração ao Senhor. O tempo que você passa com o seu filho é adoração ao Senhor. Em terceiro, a sua família é a sua maior riqueza, não uma moeda de troca. É você que doa a sua vida para proteger a sua casa. É você que blinda os teus filhos. A palavra fala que chega um momento onde 2 anjos enviados pelo Senhor a Sodoma e Gomorra vão para poder avisar a família de Ló e tirá-los daquela cidade para que eles não fossem atingidos pelo fogo. Ló os encontra na praça. Eles estavam sendo assediados pelas pessoas, trazem para casa. E as pessoas começam a cercar a casa de Ló. Aquelas pessoas queriam tocar de maneira ilícita o corpo daqueles anjos. Uma coisa muito depravada. Essa era a cultura de Sodoma e Gomorra. Pode ler sua Bíblia depois. Estou tentando ganhar tempo e por isso não estou lendo todos os textos, mas você pode verificar. E aí, Ló, querendo proteger os homens santos de Deus, chega lá na porta e fala, não, deixa esses homens em paz, mas olha, eu tenho 2 filhas virgens. Eu posso entregá-las a vocês. Parece muito assustador, não é? Um pai dizer isso. E é assustador. A cultura que já havia se instaurado no coração de Ló, que era antes um homem bom. Mas hoje, entregamos os nossos filhos também para uma cultura depravada. Tó, fica aí. Não, pode cuidar você dos meus filhos. A internet, não sei, nananã. Não é você mais quem protege, zela, cuida. Olha, pode ficar. Você precisa de ir. Pode ir, pode ficar. Não quero saber o que está acontecendo na sua vida.
mas é responsabilidade sua. Quem está protegendo quem, querido? Pare de querer às vezes proteger a sua religiosidade. Olha para dentro de casa. Aqueles anjos não precisavam da proteção de Ló, entregar suas filhas para... A visão dele estava completamente deturpada. Talvez você, em outras proporções, é claro, mas esteja caminhando para uma cegueira espiritual. Peça ao Senhor que abra os teus olhos, para que você se levante para proteger a sua casa. De maneira muito sutil hoje, os pensamentos do inferno, eles vão se esgueirando para dentro da nossa casa. Quando a gente menos percebe, isso já está lá dentro. Se levante e blinde a sua casa, proteja. Se lembre, quem protege quem? Não, aqui na minha casa sou eu. Eu me levanto, eu protejo. Eu não entrego para a internet. Não é desse jeito não. Eu protejo a minha casa. Eu me levanto. Não sou eu que entrego de bandeja para o inferno. Que foi o que Ló fez, entregou de bandeja. Não, você é aquele que se coloca na frente, que se levanta. Não sei se por algum tempo você estava dormindo espiritualmente, emocionalmente, em se levantar como aquele que deve zelar e cuidar da mente, o desenvolvimento dos seus filhos, e enfim, se levante de uma vez por todas, sabendo essa responsabilidade é sua. Levante um altar de adoração pela sua casa. A palavra de Deus em 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé, é pior que um descrente. Pastora, mas eu sou uma bênção aqui na igreja. Eu faço parte de tantos ministérios. Olha como eu ergo minha mão bonito na hora do louvor. Mas a palavra está dizendo que se você não cuida da sua família, você é pior que um descrente. Comecei dizendo, começa onde? Na sua casa. Pior que um descrente. Sabe o que nós mais vemos em testemunho entre mulheres do Brasil, quando a gente vai ministrar fora, quando temos testemunhos, mulheres já de 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, vivendo dentro de suas casas abusos emocionais e físicos de homens que são presbíteros, pastores, violentadas sexualmente, fisicamente, verbalmente, psicologicamente. Mas na igreja eu sou uma bênção, pastora, mas não zela pela sua casa, não cuida do seu bem mais precioso. A sua família é o seu maior altar de adoração. Começa ali. Em quarto lugar, onde não há unidade, não há avanço. A família, irmão, todo mundo caminha junto. A palavra fala que quando os anjos avisam Ló, ele corre até os seus genros para avisar. Olha, a gente precisa correr. Eles acham que Ló estava brincando, eles nem levam Ló a sério. Eram a mesma família, mas não se levavam a sério. Como é na sua casa, vocês se levam a sério? Quando um faz um compromisso, sabe, não, a gente está junto, é isso aqui, até o final. Não, se eu estou dizendo que Deus está falando comigo sobre isso. Ou ninguém se leva a sério, não há unidade. O pensamento é todo, cada um pensa uma coisa, cada um para um lado. Querido, sem unidade não há avanço. Sim, talvez vocês vão pensar de maneiras diferentes em determinadas estações, porque a idade ela vai modulando, mas a visão, o princípio é o mesmo. A visão que o pai da casa tem e traz é o mesmo. Seguimos todos. Talvez eu pense assim, talvez eu pense assado, de maneira um pouco diferente, mas em obediência, caminhamos todos juntos. Porque sem unidade não tem avanço. Se no passo que o meu pai quisesse avançar no ministério, eu quisesse correr para outro lado completamente oposto, ele continuaria crescendo naquilo que o Senhor tem para ele, mas a velocidade de alcançar o propósito é diferente, porque a família estaria dividida em visão, em propósito, em valores. Atrás a velocidade. Então, para avançar, precisa ter a mesma visão. O texto fala que Ló começa a hesitar em obedecer, demorar para obedecer, porque está perdendo tempo, tentando que convencer os genros de que aquele que está falando é verdade, que vai cair fogo do céu e vai todo mundo morrer. Ele perde tempo explicando o óbvio, porque não teve antes semente plantada, regada, adubada, para que chegasse o momento em que realmente todos estivessem na mesma sintonia. É que dá trabalho.
Esqueci a referência agora, mas em Filipenses fala para nós: tenham vocês o esforço de viver nessa unidade. Por que ele fala isso? Porque leva esforço, porque dá trabalho viver em unidade. Tem que sentar, tem que conversar, tem que alinhar de novo. Deu um mal entendido, senta, explica o que aconteceu. Viver em unidade, seja em casa, seja no corpo de Cristo, leva esforço, dá trabalho. Mas é por isso que vale a pena, porque aquilo que demanda muito esforço, a gente dá o maior valor. A gente olha e fala: não, demorei para lapidar, mas o nosso relacionamento hoje está, ó. Entenda a importância de viver em unidade, para que possam avançar, para que possam ir na direção daquilo que o Senhor tem apontado para vocês. Perseverem na unidade. Em quinto, quem demora para obedecer caminha a passos largos para a ruína. O texto de Gênesis 19:16, que está contando toda essa história, diz que tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, e também a sua mulher, as suas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Foram arrancados à força daquilo que estava matando eles, aquilo que queria exterminá-los. Sabe o que eu tenho para dizer para você sobre isso? Porque logo depois disso, no verso 24, então o Senhor, o próprio Deus, fez descer e chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O Senhor ainda teve misericórdia, estando eles hesitando em obedecer, em fazer o que eles precisavam, tomar a postura que eles precisavam para salvar a sua família, que era o óbvio, não é o óbvio salvar a própria família? Mas às vezes nos passa desapercebido, estamos muito enamorados com a cultura terrena, com o que estamos vivendo. É o que está acontecendo com essa família aqui. Tendo sido eles livrados em misericórdia do Senhor, porque os anjos tomou pelo braço e os arrastou para fora da cidade, a mulher de Ló ainda olha para trás, como quem está deixando algo muito importante para ela. As memórias do que vivemos aqui. Ouça essa mensagem hoje como uma mão do Senhor te agarrando pelo braço e te arrastando para fora do lugar que você estava andando, como um ato de misericórdia, de chacoalhar você e te acordar. Com misericórdia o Senhor faz isso. Talvez você está demorando a obedecer, está caminhando a passos largos para a ruína. Então hoje Ele vem, Ele te toma pelo braço e te reposiciona. Mas Ele está falando para você: não me vai olhar para trás, não vai me olhar para o lugar da onde eu tenho tirado você e sua família e querer voltar para lá, e querer voltar a fazer as mesmas obras que antes estavam te levando para a ruína. Uma vez que te livrei, eu vim com minhas mãos poderosas e te reposicionei. Para de olhar para trás e ficar sofrendo, porque eu estou te mostrando algo novo. Eu estou te livrando da morte, estou livrando você e sua família. Então olhe para frente, para o caminho que eu tenho mostrado para vocês. Não se demore em obedecer o que o Senhor tem pedido para você. Eu amo como Ele é um Pai de amor e misericórdia. Já parou para pensar nisso? Ele não tinha obrigação nenhuma, mas Ele envia anjos para salvar, para insistir, para tomar pelo braço. Você vai sair daqui sim, porque Ele se importa com você, com a sua família. Ai, Karen, Deus nem deve ligar para aquilo que eu estou vivendo lá na minha casa. Sim, Ele se importa. Sim, Ele vê. É por isso que às vezes a mensagem de hoje vem como uma resposta. Se posicione naquilo que é responsabilidade tua, porque aquilo que é responsabilidade de Deus Ele vai fazer. Se é promessa de Deus, o resgate é enviar, Ele vai enviar. Mas a sua parte você tem que fazer. Não fique contando com o redemoinho descer do céu para fazer o que você tem que fazer dentro da sua casa. Não adianta querer ajudar o seu amigo, a sua amiga que está passando por problema no casamento, se você está com o seu casamento em ruínas. Cuide você daquilo que é responsabilidade sua, e o que for da parte sobrenatural de Deus Ele fará. E em sexto e último lugar, a sua obediência a Deus é a que determina o seu futuro. A sua família só viverá a plenitude se você for fiel. Seja obediente ao Senhor, aos princípios dEle, para que você possa viver a plenitude que Ele separou para você e para sua casa.
história de Ló só piora. A coisa fica feia, fica ruim até de ouvir. Sabe o que acontece? Depois que a mulher de Ló vira uma estátua, Ló vai com suas filhas para uma caverna, morar ali, se abrigar ali. Elas embebedam o próprio pai, têm relações sexuais incestuosas com ele. Cada uma engravida do próprio pai. A partir delas, vem o povo moabita. Sempre em guerra com o povo de Deus. Eles estavam literalmente dentro daquilo que Abraão viveria como promessa no povo de Deus. Mas eles se afastaram de onde a mão do Senhor estava abençoando. E começam a viver literalmente a falta da graça de Deus. Ló era um homem bom, mas por omissão, por falta de erguer um altar ao Senhor, por falta de cuidar, zelar por sua família, ele viveu coisas inimagináveis, indignas, desonrosas. Eu quero chamar a sua atenção hoje para que você se levante, porque a nossa geração hoje, querido, ela não está tão diferente de Sodoma, não. É que tem muita coisa que você não sabe, tem muita coisa que está meio que... Mas às vezes é até pior. E ou você se levanta para cuidar e zelar pelos teus filhos, ou o inferno fará isso por você. Ou Sodoma se encaminhará de colocar uma outra cultura no coração dele, a menos que você erga altares de proteção sobre eles. O Senhor te chama e te chacoalha nessa manhã para isso. Colossenses 2, 6-8 diz para nós: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então cuidem, para que dentro de você e na vida dos seus filhos, eles não sejam escravizados por ideologias humanas, por confusões em ensinamentos. Seja firme em viver, em primeiro lugar, não só falar, em viver os princípios e valores do céu, a fé, a perseverança, o amor a Cristo. Porque esse mundo vai passar, a ideologia vem e vai, daqui a pouco está todo mundo acreditando em outra coisa. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é estável num mundo de tantas instabilidades. Nele você pode se apegar. Ele é torre alta, forte, protetora. Nele a sua família pode se refugiar, porque não é instável, é rocha firme. Então construa os pilares da sua casa nessa rocha que é firme. Não seja como Ló, não venda a sua família, não venda o que você acredita, não se permita ser influenciado por uma cultura mundana. Estamos no meio de uma guerra moral. Se levante, ensine você, discipule seus filhos, é sua missão. Cuide deles, cuide do coração deles, blinde eles. Se entregue em sacrifício no altar do Senhor por eles. Qual foi a última vez que você chorou no altar do Senhor e clamou a ajuda dEle? Para isso. Para velar e cuidar do coração do seu filho, da mente dele, naquilo que ele acreditaria, sobre as ideologias que estão passeando pela nossa geração. É fácil às vezes chegar na presença de Deus e só pedir: Senhor, me ajuda porque está difícil, porque está pesado. Porque eu estou cansado, porque isso e aquilo, amém, o Senhor ouve e escuta, mas se entregue também em sacrifício, em deixar um pouquinho de lado, às vezes, só os interesses pessoais, e sacrifique você em oração, em jejum, para aquilo que vai ser construído no coração dos seus filhos. Erga um altar de adoração, seja como Abraão, que tinha o Senhor como uma verdade inegociável. Deus falou, está falado, é sim, é agora, eu vou obedecer, eu vou velar, eu vou cuidar.
E ele pôde viver a promessa. Eu e você somos resposta da promessa. Você pode se colocar em pé? Vamos erguer um altar de adoração ao Senhor nessa manhã. Vamos declarar a presença do Senhor enchendo a nossa casa. Vamos fazer um compromisso com o Senhor de pagar o preço para isso. Querido, é inegociável. É o seu ministério mais importante. Você está com a sua família aí? Fica junto aí um pouco, dá um abraço. Ora junto. Seu filho está aí perdido, chama ele. Quer vir aqui para frente com a sua família? Vem aqui para frente com a sua família. Diga para os seus filhos hoje: filho, se depender do pai e da mãe, você nunca vai ficar sem entender quem você é em Deus e que você é amado por Ele. Se depender de mim, você vai ter sempre colo, você vai ter sempre lugar, abrigo. Nunca vou te rejeitar meu colo, meus braços para te abraçar, para te explicar o que for necessário. Filho, se depender de mim, sempre vai ter alguém pagando preço por você. Sempre vai ter joelho no chão orando. Sempre vai ter alguém erguendo as mãos e batalhando por sua vida. Ore com a sua família agora, não dependa da minha oração. Erga um altar, decida você hoje, pai, mãe. Decida erguer um altar de adoração ao Senhor pela sua casa. Se for necessário, peça perdão. Marido, peça perdão à sua esposa pela sua omissão, pelo seu silêncio, pela falta de posicionamento. Esposa, peça perdão hoje ao seu marido por estar distraída com outras coisas e perdendo o que é essencial. Ache as dracmas perdidas dentro da sua casa, aquilo que é de valor. Não se deixe perder. Tome agora em ousadia de volta a sua posição dentro da sua casa. Em nome de Jesus, se posicione em ousadia. Essa geração não vai ficar perdida. Não vai faltar discipulado, não vai faltar vida na vida, não vai faltar os princípios e valores, a identidade, quem eles são em Deus. Eles não ficarão sem entender o quanto são amados
família sempre vale a pena. Machuca às vezes, dói, briga, mas se ama tanto, cura feridas. Abraço de pai e mãe às vezes cura tudo, não precisa nem de palavras. Pastor, eu não sei nem o que falar pro meu filho. Abraça, deixa o amor falar pra você. Às vezes não vai precisar de palavras, mas às vezes ele só tá esperando um movimento seu, de ir lá bater no quarto dele. E ao invés de falar, sai daí, o que você tanto faz nesse quarto? De você sentar na cama dele, puxar ele pro seu colo e fazer um cafuné nos seus cabelos. Eu me lembro até hoje de um dia onde o que eu esperava do meu pai era que ele acabasse comigo. Mas, na verdade, ele me chamou pra torre de oração na nossa casa. Ele me deitou no colo dele, começou a fazer carinho nos meus cabelos. Derrame amor, some um pouco mais, conecte coração. Essa é uma das maiores adorações que você pode render ao Senhor. Subirá um incenso suave da sua casa até Ele, que seja genuíno, não só da boca para fora, não só nos cultos e ministérios. Eu declaro, igreja, amor e cuidado, viveremos primeiro em nossas casas o melhor de Deus, nos nossos casamentos, com nossos filhos. Falharemos, faremos coisas erradas às vezes, choraremos diante do Senhor, mas um desejo de manter a chama acesa do altar de nossos lares até que Ele venha. Eu creio nisso em nome de Jesus e declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sabedoria necessária, o discernimento necessário para entender o que tem acontecido no coração de seus filhos, para blindá-los. Você que ainda tem filhos pequenos, para que essa sabedoria e discernimento do Senhor venha desde cedo, para que desde cedo você plante e cuide dele, em nome de Jesus. Eu oro por ousadia, por você que estava amedrontado sem saber como agir. Que o Senhor te impulsione em coragem, em amor, um temperamento transformado para conectar corações em nome de Jesus. Eu declaro sobre o seu filho um coração obediente, menos respondão. Eu declaro em nome de Jesus que o coração dele vai se voltar para você. Pai, não desista, insista mais um pouco, caminhe mais uma milha, em nome de Jesus. Que isso, Pai, não seja fogo de palha, não seja só por um domingo, não seja só por 3 dias. Que permaneça, que seja aperfeiçoado dia após dia, sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Sobre a sua família, você que está conectando conosco da sua casa, junta a sua família, ore com eles, reconecte o coração. É sobre a sua casa, sobre a sua família também, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça de Jesus o Filho e as doces